Glória a Deus. Queremos saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por esta rica e abençoada oportunidade de mais uma vez podemos adentrar esta casa, chamada casa de oração, para nós muito louvarmos e enaltecermos o nome de nosso Deus. Quero já antecipadamente agradecer o convite que nosso pastor João nos fez. Ele nos chegamos aqui mais ou menos 15 dias atrás e nos fez o convite para chamar naquela noite aqui, mas não foi possível. E agora Deus nos deu a oportunidade de estarmos regressando novamente para que estamos juntos louvando o nosso Deus. Apenas 3 versículos das Sagradas Letras. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 6, 7 e 8. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 6, 7 e 8. Glória a Jesus. Quero agradecer ao nosso diácono Armando de Pius pelo contato que nos trouxe aqui também nesta noite. Deus abençoe. Os que acharam podem dizer amém? Amém. Diz assim as Sagradas Letras: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Amém. Assentai-vos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos diante de um relato, de um fato ocorrido na vida de um grande homem de Deus, a vida de Davi. Há poucos dias eu ouvi alguém dizendo que a vida cristã, a vida do homem de Deus, a vida do servo de Deus, ela é comparada a uma roda gigante. Por que uma comparação assim daquele aparelho que é feito ou que é usado nos parques de diversões? A roda gigante é aquele aparelho que nós sentamos naquele banquinho, ela vai girando, subindo e às vezes está lá em cima, mas ela também roda. Assim é a nossa vida. Tem momento em que nós vivenciamos, em que as coisas nos é favorável, as coisas estão bem ao nosso favor. Temos momentos de alegria, de gozo, de prazer, de contentamento. E para nós é que, digamos assim, como aconteceu com Simeão, aquele que esperava a consolação de Israel, aquele que esperava a redenção do povo de Israel. E diz a Sagrada Letra que o Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não morreria sem antes ver o Cristo, sem antes ver o Messias. E ele ia todos os dias no templo naquela expectativa de segurar em seus braços o Filho de Deus, porque ele sabia das promessas, sabia que o Messias viria. E dado dia, Simeão chega ali no templo e o Espírito Santo revela a ele que ali estava o Messias, ali estava o Filho de Deus. Simeão então pega pelos braços ali aquela criança, pega Jesus, eleva aos céus, e ele faz a Deus um pedido. Ele faz: Senhor, eu já posso até morrer, despede-me em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Havia nós um momento assim de grande alegria, de tanto gozo, que para nós o viver e nos deparar com a morte não há diferença nenhuma.
Paulo ele disse, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele disse que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Às vezes nós vivemos momentos em nossas vidas que nós vivemos um momento de tanto gozo, tanta alegria. Às vezes os irmãos devem ter vivido esse momento em que estão numa reunião, num culto, em que o céu está aberto e vocês vivem aquele momento de tanta ilusão espiritual, que se Jesus voltasse aquela hora ali, ou você partisse para a eternidade, seria o máximo, seria um gozo maior em suas vidas. Assim aconteceu com Simeão. Mas também vivenciamos um momento em que até falamos como Jó: por que eu nasci? Porque a minha mãe não abortou-me, como disse Jeremias. Homens de Deus, queridos, viveram nessa terra e passaram momentos de altos e baixos, e que eles permaneceram firmes até o fim, ainda com os seus altos e baixos. Eles vivenciaram os momentos em que as tribulações, as angústias, não tinha como superar o gozo maior que eles esperavam de estar na presença de Deus. Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Se nós vencemos momentos difíceis na vida e achamos que tudo está perdido, ainda não alcançamos o auge, o máximo daquilo que Deus quer que nós vencemos em nossas vidas. Eu quero mencionar a respeito de 3 homens, dentro do tempo que nos é possível, que vivenciaram momentos de grande auge em suas vidas, mas também momentos de grande desabor. Foi entoado nessa noite aqui louvor onde falava sobre Abraão. E Abraão é aquele homem a qual diz a Bíblia que Deus o chamou para ser o pai de uma nação. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Queridos, esses são momentos de grande alegria, de gozo. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, chegar para um homem e falar: eu farei de ti uma grande nação. Abraão vivenciou os momentos de que ele pôde ouvir a voz do próprio Deus. Estava num patamar, na hora de mente bem elevada. Abraão teve a oportunidade de falar com Deus, de pedir a Deus até em prol de uma nação, de um povo. Abraão, ele, ciente de que Deus haveria destruído a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão intercede a Deus, clama a Deus em prol daquele povo, dizendo: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir ali o justo com o ímpio, o Senhor vai destruir todo aquele povo. Se houver 50, só não poupa aquele povo pelo amor de 50. E Deus disse: ali houver 50, eu poupo. E Abraão foi baixando o número até chegar a 10, e nem 10 tinha, e Deus destruiu. Queridos, que auge maior em nossa vida, que nós temos liberdade de falar com Deus, orar a Deus, e Deus está ouvindo a nossa oração, pronto a atender o nosso pedido. Isso é um patamar muito elevado que nós vivenciamos em nossas vidas, quando temos a certeza de que estamos orando a Deus e Deus está pronto a atender o nosso clamor. Nas ocasiões em que oramos, parece que o céu está de bronze, os céus estão cerrados, e vivenciamos também momentos em que as lutas, problemas, dificuldades ultrapassam até o limite da nossa fé, e ficamos até incrédulos diante do poder do nosso Deus. Vivenciamos altos e baixos constantemente em nossas vidas. Nós observamos, querido, Abraão viveu momentos bons na vida, momento em que ele teve que lutar, pegar trabalhadores da sua própria casa para pelejar contra 5 reis confederados que invadiram a cidade de Sodoma e levaram o seu próprio sobrinho, levaram o Ló cativo. Abraão teve que interceder
resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha sido transportado para outras terras. Queridos, Abraão passou esse momento difícil na sua vida. Abraão ele teve até que passar momentos de briga no seu lar, com a sua família. A sua esposa havia dito: olha, manda embora essa concubina, essa escrava, não quero ela aqui. Passado o tempo diz: manda embora ela com seu filho. Querido, às vezes vivenciamos um momento em nossos lares em que as coisas não estão bem. É os baixos na nossa vida. É quando a gente lá embaixo nós estamos vivenciando esses momentos difíceis, em que às vezes até fazemos lamento a Deus, dizendo: Senhor, por que isso? Por que acontece comigo? Jeremias mesmo disse: Senhor, por que minha mãe não me abortou? Por que eu não morri no ventre? Porque às vezes nós até nos arrependemos de ter nascido, porque vencemos momentos de tantas tribulações, de tantas lutas, de tantos desamores, que ficamos até mesmo decepcionados diante de tantas coisas que vivenciamos. Quero falar também rapidamente sobre a vida de Moisés. Moisés é aquele homem que tinha o privilégio de falar com Deus face a face. Diz a Bíblia que nenhum homem teve a oportunidade de falar com Deus como teve Moisés. Moisés, o próprio Deus o chama ali no Monte Horebe, usando aquela sarça ardente. E Moisés teve a oportunidade, o privilégio de falar com Deus. Querido, que graça maravilhosa! O homem ter a oportunidade de ver a glória de Deus, de ver o esplendor da grandeza de Deus. Diz a Bíblia que Moisés até chegou a ver Deus pelas costas. Que gozo! Que é o patamar tão elevado, um homem ter esse privilégio de que o próprio Deus dizer: eu falo com Moisés face a face. O único homem que Deus disse foi ele. Mas também Moisés vivenciou um momento difícil. Moisés teve que fugir do Egito para não ser morto pelo faraó. Teve ocasiões em que Moisés até teve que pedir misericórdia a Deus, porque o povo queria apedrejá-lo, matá-lo. Ocasiões em que a sua própria família, seus irmãos, levantaram contra ele. Então, querido, nós vivenciamos momentos difíceis. Vivenciamos momentos em que as coisas não estão somente no nível elevado, mas vivenciamos momentos em que as coisas também estão lá embaixo. Elias, terceiro personagem. Elias, homem a qual o próprio Deus dava a autoridade para falar, e Deus assinava embaixo. Elias dizia: segundo a minha palavra, e Deus decretava, Deus falava que assim ia acontecer. Diz a Bíblia que Elias, ele ora a Deus lá no Monte Horebe, e cai fogo dos céus, queima o altar, queima o holocausto. Mas não foi somente um momento de glória na vida de Elias. Elias também teve que vivenciar um momento em que teve que fugir, porque Acabe procurou para matá-lo. Elias teve que se esconder porque Jezabel estava em seu encalce para destruir a ele, como ele havia matado os 900 profetas ali no Monte Carmelo. Queridos, a vida dos homens de Deus não foi somente um momento de glória, um momento de grande resplendor. Também vivenciaram os momentos de grandes desabores, momentos de angústia, momentos de aflição, momentos até desejaram a morte. Ele disse: Senhor, mata-me, morreu pelas tuas mãos, mas não morra pela mão de uma mulher. Queridos, grandes homens de Deus vivenciaram momentos difíceis na sua vida, mas eles tinham a fé de que aquele que havia feito a eles a promessa era poderoso para cumpri-las. Morreram na fé, na certeza de que Deus ia cumprir o que tinha prometido a eles. Davi, o personagem do nosso texto, homem segundo o coração de Deus, homem a quem Deus chamou para fazer nele uma aliança eterna, um reino eterno. Davi, um homem segundo o coração de Deus, vivenciou momentos em que o próprio Deus o usava. No Antigo Testamento só há um relato de que pessoas foram expulsas, os demônios saíram das suas vidas. Isso aconteceu
por Davi tocar o seu instrumento. Saul, possesso de demônios, Saul ali oprimido pelo aquele espírito mau. Davi tocava aquele instrumento, tocava aquela harpa, e os demônios saíam da vida de Saul. O único relato no Antigo Testamento de libertação de vidas de pessoas oprimidas foi Davi usado por Deus. Davi escreveu os maiores salmos da Sagrada das Letras. Dos 150 salmos da Bíblia, Davi escreveu mais de 50% deles. Mais de 75 salmos são de autoria de Davi. Muitos de oração a Deus, de gratidão, alguns até mesmo de sofrimento, de dor, de angústia. Davi até mesmo, certa ocasião, no salmo ele diz: Senhor, prefiro a morte. Querido, Davi pensou momentos de grande angústia, de grande aflição, que os inimigos perseguiam, os adversários da missão em causa, e pedia até Deus que Deus o tirasse da terra e não fosse tirado pelas mãos dos seus inimigos. Saul perseguiu por diversas vezes para matá-lo. Os filisteus, assim que ele assumiu o trono, ficou em seu caos para destruir a sua vida. Davi pensou momentos terríveis em suas vidas, mas também teve momentos de glória, momentos em que o próprio Deus o usou, matando ele um leão, matando ele um urso, até mesmo o gigante Golias. Tudo debaixo da orientação, do poder e a virtude de Deus. Agora Davi, ele para salvar a sua vida, salvar a sua pele, ele sendo perseguido por Saul, ele vai até a terra dos filisteus e ali habita em Gade, pede a Aquis exílio, e ele passa ali um período de 1 ano e 4 meses morando no meio do povo dos filisteus, que era inimigo de Israel. Queridos, e agora tem uma peleja. Os filisteus vão pelejar contra a nação de Israel. E Davi estava a serviço de Aquis, Davi estava a serviço dos filisteus. E Davi, agora sendo até mesmo como que o guarda-costa de Aquis, rei ali dos filisteus. Aquis chega para Davi e diz: Davi, nós vamos lutar agora contra Israel, e você vai conosco. Queridos, alguns até dizem que Davi nesse período estava até desviado. Davi nesse período até estava distanciado de Deus, não estava sua fé estruturada em Deus. E Davi vai agora lutar com o seu próprio povo. E os cinco reis, os 5 príncipes da Filisteu se reúnem ali em Afeca para lutar contra o povo de Deus, a nação de Israel. E quando os demais filisteus ali observam que Davi está no meio, os demais 4 príncipes dizem: olha, o que esses hebreus estão fazendo aqui em nosso meio? E Aquis disse: olha, Davi vai conosco para lutar contra Israel. E os demais príncipes falaram: Davi não irá conosco. Se Davi for conosco, ele pode, na peleja, lutar contra nós, porque nós vamos lutar contra o seu próprio povo, vamos lutar contra Israel. Vai que lá Davi vira a cabeça e luta contra nós, vai querer nos derrotar, porque estamos lutando com o seu próprio povo. Manda Davi de volta. Aquis então diz: olha, Davi, você não poderá ir conosco. Aquis então ele fala para Davi: amanhã você volta para Ziclague, leva os seus homens, porque os filisteus não querem que você vá conosco. Diz a Bíblia que Davi pega os seus homens, no dia seguinte ele volta para Ziclague. Querido, foi até um peso que saiu da vida de Davi, porque Davi teria que lutar com o seu próprio povo, guerrear com o seu próprio povo, e vai que Davi mata Saul naquela peleja. Os próprios povos de Israel diriam: olha, Davi se aliou com os filisteus para matar Saul, para tomar posse do reino, para ser rei de Israel. Deus então interviu e não deixou que Davi fosse nessa peleja. Aquis então ele manda Davi voltar, e Davi regressa para Ziclague. Davi, aproximando-se de Ziclague, diz a Bíblia que ele vê fumaça subindo da cidade, ele vê a cidade em chama. E Davi fica analisando o que houve, porque Davi pega todos os seus homens, todos os seus exércitos, e vai
peleja contra Israel e deixa a cidade despovoada, deixa a cidade desprovida. E vem os inimigos, vem os amalequitas, entra em Ziclague, pega as mulheres, leva as mulheres cativas, leva todo o povo cativo. Diz a Bíblia que eles põem fogo na cidade, não mata ninguém, mas leva todo o povo cativo. Quando Davi chega ali na cidade de Ziclague, vê toda aquela destruição, Davi vê toda aquela ruína que, talvez por imprudência dele, sai e deixa a cidade desprovida. Os homens, quando vê aquele quadro, começam a chorar, começam a lamentar, e Davi cai em pranto. Diz a Bíblia que o choro foi tão forte, o choro foi tão alto, que não tinha força mais para chorar, perderam até força de tanto chorar. Davi, os homens ficam ali angustiados, ficam lamentando. Querido, se a coisa estava ruim, ia piorar mais ainda. Os homens então falavam para Davi: Davi, a culpa é tua. Você que nos põe nesse encalço, você que queria lutar contra a nossa nação, e se aliou com os filisteus, e agora olha a nossa casa, olha a nossa família, olha nossos filhos, nossas mulheres foram levadas cativas por tua culpa, Davi. Eles se revoltam contra Davi. Diz a Bíblia que eles pegam pedra para apedrejá-lo. Eles começam a querer até tirar a vida de Davi. E eu quero, nesse texto que nós lemos, fazer menção sobre 3 grandes coisas que nós precisamos fazer quando passamos momentos diversos nas nossas vidas, momentos de grande angústia, momentos de grande aflição. Nós estamos por esses 3 caminhos, assim como fez Davi, para nós sermos bem-sucedidos. Versículo 6 que nós lemos: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Queridos, a primeira coisa que nós devemos fazer, diante das adversidades que estamos enfrentando, diante da luta que está diante de nós, é nos esforçarmos no Senhor. Nós revestimos no Senhor, nos enchemos de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus queridos, como Paulo escreveu aos Efésios, antes de ele fazer menção da amargura espiritual, ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos, queridos, a cada dia nos revestir no Senhor. Se as lutas, os problemas, as dificuldades se levantam contra nós, o primeiro passo que Davi fez, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Sigamos esse tempo de Davi, porque o povo estava a ponto de apedrejá-lo, a ponto de matá-lo. E Davi disse: não, eu vou buscar a Deus, eu vou clamar a Deus, eu vou voltar-me para o Senhor. Porque talvez alguns julgam que Davi estava até desviado, porque se aliou com os filisteus, se ajuntou com os próprios inimigos. Às vezes, querido, nós fazemos coisas que não é do agrado de Deus, coisa que o inimigo nos impõe a fazer, e nós damos ouvido à voz do inimigo e ficamos desprovidos da graça de Deus. Mas o recurso que temos que fazer é nos voltar para o Senhor. Uma das cartas da igreja da Ásia Menor, como Jesus dá a mensagem, disse: lembra-te quando caíste, arrepende. Queridos, nós caímos na vontade de Deus, saímos do querer de Deus, vamos regressar, ver onde nós erramos. Davi, por certo, reconheceu que não estava debaixo da orientação de Deus, e ele busca a Deus orientação, busca de Deus direção, busca de Deus refúgio. Ele te fortaleceu no Senhor. Segunda coisa que Davi fez, versículo 7, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelech: traze-me perto de aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Segunda coisa que devemos fazer, queridos, é buscar de Deus a direção da sua palavra. O éfode, querido, talvez simboliza
para você a palavra de Deus. O sacerdote, ele trazia o éfode, e o povo, os sacerdotes, eles tinham a direção de Deus para apresentar qual era a solução do problema. Davi pede a Abiatar: traz o éfode, traz a história sacerdotal, que eu vou querer a orientação de Deus. Eu não posso agora fazer a coisa de mim mesmo. Eu sei que os inimigos entraram na minha cidade, entraram na minha casa, destruíram tudo, e eu não vou agir por mim mesmo. Eu vou pedir orientação a Deus o que eu devo fazer. E trouxeram o éfode. Abiatar trouxe o éfode, e Davi então vai consultar a Deus através do éfode da história sacerdotal. Querido, quando nós enfrentamos a diversidade em nossas vidas, devemos buscar orientação na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que, Salmo 119, eu vou ler aqui nessa noite, não, mas o versículo 105, o salmista ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se nós não tivermos a nossa vida dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, talvez não teremos uma vida de vitória, não teremos uma vida de sucesso. No primeiro versículo desse salmo, diz o salmista: bem-aventurados são os que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Se nós tivermos a nossa vida, o nosso caminho dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Deus espera de mim e de você que nós demos crédito à sua palavra, que nós amemos a sua palavra, que nós nos alimentemos da sua palavra, porque ela é vida. Terceiro e último passo que Davi fez, versículo número 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei de uma tropa, alcançá-la-ei? Queridos, por muito menos, quando acontecia alguma coisa, Davi já saía lá, pegava seus pares e saía em peleia de guerra. Agora entra na sua casa, entra na sua cidade, queima a sua casa, leva cativos seus filhos, suas mulheres. E Davi ia ficar de braços cruzados. Davi podia falar para os seus amigos: bom, perdemos nossas mulheres, perdemos nossos filhos, vamos começar tudo do zero, procurar outras mulheres, ter outros filhos. A coisa já se desandou, agora não tem mais jeito. Não, amados, Davi, ele pede a Deus orientação, e ele vai perguntar a Deus o que fazer. Ele não tomou decisão de si próprio, ele falou: não, agora eu vou atrás deles, eu vou perseguir eles, que eu saber onde é que eles estão, não vou. Não. Davi pergunta a Deus: Senhor, eu posso perseguir eles? Eu vou alcançar eles? É uma pergunta até lógica. Mas Davi, querido, mostra para mim e para você que nós temos que, acima de tudo, fazer tudo segundo a vontade de Deus. Pedir de Deus direção. O que vamos fazer? Vamos pedir a orientação de Deus para fazê-lo. Não é fazer ao nosso bel modo, ao nosso bel prazer. Porque nós fizemos aquilo que às vezes achamos que eu tenho uma autoridade para fazer isso, vou fazer. E se Deus não aprovar? E se Deus não quiser que eu faça isso? Talvez eu possa até quebrar a cara mais tarde. Não posso tomar uma decisão que sem pedir a Deus orientação. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Jesus anunciou o seu ministério, dizendo para os seus pais: vocês não sabem que me cumpre fazer a vontade do meu Pai? Ele termina o seu ministério dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Nós precisamos, querido, entrar pelo caminho, como foi dito aqui nesta noite, o caminho da obediência, o caminho de fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda. Seria lógico Davi falar: não, eu vou perseguir, eu vou lutar, eu vou não. Davi lhe pergunta a Deus: Senhor, eu perseguirei eles? Eu alcançarei eles? E Deus responde. Querido, quando nós oramos a Deus, quando nós clamamos ao Senhor, sinceridade no nosso coração, com firmeza de fé, como diz os Hebreus, Deus responde. O salmista, creio que é o autor de Davi, ele disse: ó tu que ouve as orações. Deus ouve as orações.
Deus está pronto a ouvir o nosso clamor. Mas devemos, acima de tudo, também atender ou respeitar aquilo que Deus quer que façamos. Porque não adianta nós orar a Deus e Deus dizer uma coisa e nós fazemos outra. Davi estava pronto a obedecer a ordem de Deus. Davi, ele perguntou: Senhor, eu vou perseguir eles, eu vou alcançá-los? Ele sempre tinha esse cuidado de quando ia para a guerra, para a peleja, ele pedia a Deus orientação: Senhor, posso ir contra os filisteus? Posso alcançá-los, perseguir eles, matá-los? Deus falava: vai, Davi, vai, eu estou contigo. Tem uma ocasião que Davi orou a Deus: Senhor, eu vou perseguir eles, vou. Deus falou: não, por enquanto não, aguarda. Quando você vê o balançar da boca no moreira, aí sim, você vai à peleja. Querido, Davi tinha esse cuidado de estar sempre debaixo da orientação de Deus, não fazer nada de mim, mesmo sendo valente, mesmo sendo um capitão, mesmo sendo um chefe do exército, ele não fazia nada sem primeiro Deus autorizar. E nós devemos ter esse cuidado, devemos primar nossa vida de fazer somente aquilo que Deus nos autoriza. Que nós possamos seguir esses 3 passos da vida de Davi. Mesmo ele passando por problemas, por dificuldades, por adversidades, por provações, a ponto até os seus próprios amigos querer tirar-lhe a vida, Davi, ele vai se fortalecer no Senhor. Davi, ele vai buscar de Deus orientação. E após Deus orientá-lo, então Davi vai rumo à vitória. Querido, Davi, ele vai perseguir os amalequitas. Davi encontra ali um homem, um egípcio ali que deixaram para trás. Davi alimenta aquele homem e pede a ele que leva até os algozes, aqueles que destruíram a sua cidade. Aquele homem leva Davi até o povo, aos inimigos. Davi destrói aqueles homens, mata os seus inimigos, e Davi pega o despojo. Davi diz a Bíblia que ele pegou tanta quantidade que aqueles que foram com eles, 400, não queria repartir com os 200 que ficaram. Davi então diz: não, repartiram todo mundo igual, mesmo os que não foram, também vão participar do despojo conosco. Diz a Bíblia que Davi pega até despojo e leva para os anciões de Israel. Querido, foi tanta fartura, tanta bênção, que Davi não se tomou tudo para si, ele distribuiu também com os seus amigos. Amados, se nós fizermos os 3 passos que Davi tomou na vida, o revestimos do Senhor, buscamos Deus orientação e obedecemos a ordem de Deus, teremos vitória, não somente para nós, mas para aqueles que estão também em nossa volta, aqueles que estão no nosso redor, porque Deus está pronto para abençoar não somente a mim, mas a todos que estão próximo a mim e meu redor. A obediência, querido, gera vitória para mim e para os que estão em minha volta. Nós possamos seguir esse exemplo de Davi, que trilhou, mesmo com uma vida totalmente sofrida, a ponto de seus próprios amigos tentar tirar a sua própria vida, mas Davi lutou, Davi se fortaleceu no Senhor e Deus deu a ele vitória. Possamos seguir este exemplo para que possamos ter vitórias em nossas vidas. Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus nos comissione a cada dia. Vivemos uma vida dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, dentro da orientação de Deus, para que as bênçãos do Senhor repousam sobre nós. Deus abençoe a todos nessa noite. Muito obrigado, Pastor João, pela oportunidade, em nome de Jesus.